O fenômeno da água verde em piscinas pode ser ocasionado pela adição de peróxido de hidrogênio em água contendo íons hipoclorito. Esse composto converte em cloreto os íons hipoclorito, eliminando a ação oxidante, provocando o crescimento exagerado de micro-organismos. A equação química abaixo representa essa conversão e essa equação já está balanceada, tá, galera? E aí diz assim, olha, para o funcionamento ideal de uma piscina com volume de água igual a 4 vezes 10 elevado a 7 litros, deve-se manter uma concentração de hipoclorito de sódio de 3 vezes 10 na menos 5 mol a cada litro. E aí na primeira diz assim, olha, calcule a massa de hipoclorito de sódio em quilogramas que deve ser adicionada à água dessa piscina para se alcançar a condição de funcionamento ideal. Bom, então vamos lá, galera. A gente pode resolver essa questão aqui de mais de duas formas, né? Seja por regra de 3 ou por fórmula. Eu vou resolver primeiro por regra de 3, tá? Então a gente tem o seguinte, ó, uma das formas de se resolver por regra de 3 seria assim, olha, a gente sabe que o volume de água é igual a 4 vezes 10 a 7 e que a concentração que a gente deve manter é de 3 vezes 10 na menos 5 mol por litro. Então eu tenho que ter 3 vezes 10 na menos 5 mol de hipoclorito de sódio, que a fórmula é NaClO, a cada 1 litro, tá? E aí a gente tem justamente 4 vezes 10 elevado a 7 litros. Qual é o número de mols que eu vou ter ali, tá? Então eu posso começar desse jeito aqui, onde x é igual a 4 vezes 10 a 7, multiplicando 3 vezes 10 na menos 5 mol de hipoclorito de sódio. X é igual a 4 vezes 3 vai dar 12, repete a base 10 e soma os expoentes. Então 7 somado com menos 5 vai dar 2, que vai ser igual a 1,2 vezes 10 ao cubo, ou então eu também posso colocar simplesmente como 1.200, tá? Então essa daqui é a quantidade em mol de hipoclorito de sódio que eu preciso lá naquele volume de 4 vezes 10 elevado a 7 litros. Só que a gente quer a massa, né? E aqui entra a hora de pegar a tabela periódica e ver qual é a massa molar do hipoclorito de sódio. Lá na tabela a gente sabe que o sódio vai valer 23 gramas por mol, o cloro 35,5 e o oxigênio 16, né? Informações da tabela. O somatório disso daqui vai dar 74,5 gramas por mol. Então entenda, a cada 1 mol de hipoclorito de sódio eu tenho 74,5 gramas. Então se eu preciso dessa quantidade em mols, então eu posso fazer uma outra regrinha de 3, que seria assim, ó, 74,5 gramas seria 1 mol de hipoclorito de sódio, tá? E aí eu preciso de 1.200 mols lá do hipoclorito de sódio, qual é a massa que eu vou ter? Então esse outro X aqui na cor azul vai me dar a resposta, tá? Então mol de hipoclorito de sódio com mol de hipoclorito de sódio corto, e X vai ser igual a 74,5 multiplicando 1.200, né? A resposta vai sair em gramas, logo a gente vai ter 89.400 gramas, que é igual a 89,4 quilogramas de hipoclorito de sódio, tá? Essa daqui é a resposta final. Então eu acabei de resolver por regra de 3, né? Uma das possibilidades de resolver por regra de 3 seria essa, primeiro descobrindo, já que 3 vezes 10 na menos 5 mols está em 1 litro, ver quantos mols tem ali no volume lá da piscina, que é 4 vezes 10 a sétima. Achando o número de mols, você converte para massa e dá lá a resposta em quilograma. Aí era só uma questão de organizar. Agora, uma outra forma que a gente poderia resolver essa daqui, né, seria justamente utilizando uma fórmula, tá? Eu vou apagar aqui um pedaço aqui, ó, vou apagar esse pedação aqui todo, já que a gente já resolveu. Por fórmula, eu poderia colocar dessa maneira aqui, ó. A concentração em mol por litro é igual à massa do soluto em gramas dividido pela massa molar vezes o volume expresso em litros. Então, a concentração em mol por litro a gente sabe que é 3 vezes 10 na menos 5 mol por litro, que é igual à massa do soluto em gramas, que a gente não sabe quanto que é. A massa molar a gente calculou que era 74,5 gramas por mol, e o volume tem que ser em litros, já está aqui em litros, é 4 vezes 10 elevado a sétima. E aí a gente vai cancelar mol, inclusive eu até esqueci de colocar litro aqui, tá? Então a gente vai cancelar, ó, mol com mol, vai cancelar litro com litro, e vai ficar aqui a unidade gramas aqui, que seria para massa. Então a massa do soluto em gramas é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 5, multiplicando 74,5 gramas, multiplicando 4 vezes 10 elevado a sétima. E aí, galera, era só uma questão de fazendo o cálculo e tal, e aí você ia chegar lá na resposta que a gente deu, tá? Se você quiser dar um pause aí, né, tentar fazer em casa, você vai chegar na mesma resposta que eu cheguei. Show? Então esse daqui seria o segundo caminho aqui que eu tô demonstrando aqui para você, né, avaliar, né, o que ficaria melhor ou pior aí no contexto de prova. Enfim, para todos os gostos aí, resolução aí, naturalmente era só organizar tudo lá na prova para o corretor entender o que
que você fez. Então, respondida a primeira, vamos aqui agora para a segunda perguntinha, que é assim, olha, admita que foi adicionado indevidamente nessa piscina uma solução de peróxido de hidrogênio nessa concentração de 10 mol por litro. Calcule, nesse caso, o volume da solução de peróxido de hidrogênio responsável pelo consumo completo do hipoclorito de sódio. Bom, a gente tinha feito anteriormente um cálculo que a gente tinha 1.200 mol de hipoclorito de sódio. Lembra disso? Então, anteriormente, a gente fez esse cálculo aqui e viu que lá nos 4 vezes 10 elevado a 7 litros aqui do volume de água da piscina, a gente tinha 1.200 mols de hipoclorito de sódio, né? Isso daqui a gente constatou pela regra de 3. Então, a parada toda é, lá na equação, a gente sabe que a proporção da reação é que 1 mol do peróxido de hidrogênio vai reagir com 1 mol do hipoclorito de sódio. Então, se 1 mol de H2O2 vai reagir com 1 mol de hipoclorito de sódio, logo, se eu tenho lá naqueles 4 vezes 10 elevado a 7 litros, né, que a questão fala do consumo completo do hipoclorito de sódio, então eu tenho 1.200 mol aqui do hipoclorito de sódio, aqui eu precisaria, né, de uma quantidade de peróxido de hidrogênio igual a 1.200, né, regra de 3 fácil aqui, né, a gente vai ter 1.200 mol de peróxido de hidrogênio que eu preciso para poder reagir completamente, tá? Então essa quantidade em mol de peróxido de hidrogênio que eu preciso. E aí a questão disse que a concentração do peróxido de hidrogênio é de 10 mol por litro. Então eu posso fazer assim, olha, se a solução que eu tenho apresenta a concentração de 10 mol de H2O2 a cada 1 litro, eu sei que eu preciso de 1.200 mol de H2O2. Logo aqui, qual o volume que eu vou ter 1.200 mol, que é o que eu preciso? Então a gente vai ter que Y é igual a 1.200 litros dividido por 10, que vai dar Y igual a 120 litros. Então eu preciso de 120 litros daquela solução de peróxido de hidrogênio para poder justamente reagir com todo o hipoclorito de sódio presente lá naquela piscina, tá? Então aí era só uma questão de organizar lá para o corretor aí os cálculos, mas a linha de raciocínio é essa. Você ia precisar de ter essa informação dos 1.200 mol de hipoclorito de sódio, que você teoricamente já tinha feito anteriormente, né? Caso você escolhesse resolver por regra de 3. Então, com base na quantidade que você tem lá na piscina, você ia fazer essa relação com o peróxido de hidrogênio, conforme a equação diz pra gente, né, que 1 mol do peróxido de hidrogênio reage com 1 mol do hipoclorito de sódio. E aí, depois disso, você ia ver qual é o volume que teria 1.200 mol, né, utilizando a concentração que foi fornecida aqui de 10 mol por litro. Show? Então é isso, galera. Questão de número 8 finalizada.